Olá, sejam muito bem-vindos ao SompoCast, o seu videocast sobre o mercado de seguros corporativos e a influência do gerenciamento de riscos nas operações dos clientes. Eu sou Glória Vanik e esse é o terceiro episódio da terceira temporada do SompoCast, que dessa vez traz um tema especial. Especialista traz especialista. Uma série de encontros gravados direto onde essas parcerias acontecem com quem vive isso aqui na prática. E hoje a gente está aqui na sede da HPE Automotores, responsável pelas operações da Mitsubishi Motors e da Suzuki Veículos aqui no Brasil. Um lugar que carrega tradição, carrega inovação e, claro, também, junto com tudo isso, vem muitos desafios logísticos e desafios operacionais, o que torna essa conversa ainda mais interessante. Para o nosso papo, a gente recebe dois convidados que conhecem muito bem o desafio de pensar em segurança, pensar em eficiência para uma operação de grandíssimo, de enorme porte. Mauro Luiz Correia, CEO da HPE Automotores, responsável por toda a operação da Mitsubishi Motors e Suzuki Veículos aqui no Brasil, e representando a Sompo, Alfredo Lallia Neto, que é o CEO da companhia. Muito obrigada, Mauro, muito obrigada, Alfredo. Um prazer ter vocês aqui no SompoCast. Alfredo, mais uma vez. Obrigado. Mais uma temporada. E para situar quem está assistindo, acompanhando a gente, a parceria entre a Sompo e a HPE começou lá em 2015, com seguro de transporte. Desde então, isso só evoluiu. Hoje essa relação envolve diferentes frentes como seguros de propriedade, D&O e uma atuação muito próxima na gestão de riscos. E o mais interessante é que esse trabalho vai muito além da cobertura em si. Ele envolve análise de dados, envolve prevenção de perdas e uma estratégia conjunta para tornar uma operação cada vez mais eficiente e mais eficaz. Começando então o nosso bate-papo, já vou direcionar para o nosso anfitrião. E eu queria entender, desde que você assumiu aqui a HPE, a gestão de riscos passou a ter um papel de destaque na operação estratégica aqui dentro da empresa, né? O que mudou internamente e por que esse tema ganhou tanto espaço na agenda da liderança? O primeiro, nós introduzimos e temos uma equipe dedicada à análise de risco, com metodologia, nós usamos a COSO, que é uma metodologia de análise de risco que é conhecida internacionalmente. Isso é uma responsabilidade muito grande da liderança, porque a análise de risco nos traz a confiança de que nós vamos ter o menor impacto possível nas nossas operações, nos nossos negócios, nos próximos períodos. Nós temos a análise de risco, nós olhamos para trás para defender o para frente, né? E isso é fundamental para nós. E você começa a aprender com o tempo que a análise de risco torna a sua vida muito mais estável e muito mais tranquila. Por isso que é muito importante para os nossos líderes. Agora, eu queria entender o seguinte, né? Em empresas industriais, no porte da Mitsubishi, o impacto de risco pode afetar toda a cadeia, desde a produção até a chegada ali ao cliente. Como é que vocês avaliam, priorizam os riscos mais relevantes dentro da operação e de que forma a seguradora apoia nesse processo? Vou começar com o Mauro, seguindo com o Alfredo. Sim. Bom, primeiro, como disse, nós temos uma metodologia, que é a COSO. Ela nos dá a prioridade, que o que mais afeta, pode afetar o faturamento da empresa, a operação e etc. E nós olhamos todos os detalhes. Eu acho que o mais importante nesse processo são os detalhes. Porque muitas vezes você deixa um pequeno detalhe de lado, é onde vem a incidência, né, ou a ocorrência do incidente ou de um acidente. E essa análise de risco nós procuramos ter não só dentro da companhia, mas com todos os nossos parceiros. Então, com transportadores, com os distribuidores, internamente. E isso também garante que os nossos gestores estão aprendendo, estão tomando ações e deixando a operação mais uniforme. Quando nós vamos para a seguradora, o grande benefício é a experiência da seguradora. A seguradora ela tem uma quantidade de clientes muito grande, principalmente a Sompo. A Sompo tem uma equipe de risco também muito grande, e eles conseguem fazer benchmark, conseguem trazer aprendizados para nós. Então, toda vez que nós temos uma inspeção, por exemplo, de uma equipe da Sompo, nós aprendemos muito e conseguimos discutir e até entender o que outras empresas estão fazendo. Esse é o grande ganho que nós temos com a participação da seguradora. E como é que fica o lado da seguradora, Alfredo? Não, acho que o Mauro até roubou minha fala, porque o que a gente tenta fazer é exatamente isso, né? Um dos papéis da seguradora
é compartilhar conhecimento sobre risco. A gente é especialista em entender de risco. Então, como o Mauro falou, a gente tem várias empresas e aqui é um ganha-ganha. Quer dizer, o aprendizado que a gente tem aqui, né, na HPE, a gente leva para outra empresa e vice-versa. O aprendizado que a gente tem em outra empresa, a gente traz para a HPE e o nosso time, né, estruturado para analisar dados, analisar a engenharia envolvida e trazer essa experiência para os vários clientes. E aqui, com essa parceria aí de mais de 10 anos, isso vai criando, né, um círculo virtuoso de aprendizado e de melhoria do risco que acaba sendo bom para a sociedade como um todo, né? Uma empresa como a HPE, entregar a melhor qualidade para os seus clientes. Eu brinco, né, que se você compra um carro e espera que o carro seja entregue no dia 20, é uma frustração muito grande como cliente você chegar lá e o carro não está lá porque aconteceu alguma coisa no transporte desse carro. Então, a gente acaba ajudando a que as empresas entreguem um produto de melhor qualidade aos seus clientes também. Vocês trabalham com felicidade do cliente, né? O Mauro muito mais do que eu. Ô Mauro, quando a gente fala em gerenciamento de risco, tem uma questão que fica muito pontuada ali, se é um investimento ou um custo. Mas eu vou ter que gastar dinheiro? Como é que funciona isso e tal? O que muda quando essa visão se transforma dentro de uma organização? O custo vem quando você não investe na análise de risco. Então, a análise de risco é um investimento. E ela evita muito custo adicional, que você não precisaria ter. Quando você consegue integrar isso na cultura da empresa, a análise de risco passa a ser como segurança do trabalho. Ela passa a ser uma atividade diária. Você começa a passar por um ambiente fabril, por um ambiente de escritório, e inconscientemente você começa a olhar e fala, eu tenho um risco aqui. Isso aqui não pode causar um problema, isso aqui eu não posso perder uma produção. O jeito que esse carro está travado é a melhor forma. Eu não vou poder ter um acidente desse produto na distribuição desse veículo ao longo do caminho, etc. Então, o início sempre é mais difícil. Ninguém gosta de sair da zona de conforto. Quando você começa com um processo de análise de risco, onde, além de identificação do risco e priorização, você precisa começar a tomar as ações. E ninguém gosta disso. Mas quando começa a entender e ver o resultado, e começa isso a fazer parte do seu dia a dia, nossa, é espetacular. Então eu vejo, sim, é um investimento. E que no início, como qualquer investimento, leva tempo, até você aprender, até você colocar aquele processo para girar, depois passando para dentro do dia a dia, vira até cultura. Entendi, perfeito. A Mitsubishi conta com um seguro sob medida de frentes diferentes, né? Tem transporte, propriedade, D&O. Ter um plano de seguro estruturado, com uma seguradora única, facilita a gestão? Quais são as vantagens, né, de ter essa visão integrada de riscos, Alfredo? Eu acho que sim, porque a gente acaba, de novo, conhecendo o cliente, conhecendo a indústria e podendo, né, como eu falei, criar um círculo virtuoso de trazer melhores práticas, trazer novas tecnologias. Hoje o mundo, né, de IoT, de própria telemetria, uma série de tecnologias que estão disponíveis e avançando muito, né, você pode trazer, mostrar a vantagem, mostrar casos reais, experiências reais. Então essa proximidade com o cliente acaba ajudando no dia a dia, porque as duas equipes têm certeza que estão buscando, né, uma melhor solução de risco, né, e ao longo do tempo, quando você está com o mesmo parceiro por uma longa jornada, isso vai se criando, né, intimidade, vamos chamar assim, entre as equipes, e isso gera melhores resultados. Você já conhece bem a empresa, já sabe exatamente quais são as necessidades, aí fica mais fácil fazer esse trabalho, né? Exatamente. Eu queria entender, nessa parceria, que tipo de melhoria operacional vocês já conseguiram alcançar com base nesse gerenciamento de riscos, nessas ações? Tem algum exemplo prático que vocês possam trazer para a gente que represente esse impacto direto na eficiência de toda a operação? Para nós, dentro da nossa operação, temos exemplos que são pequenos, como fazer a embalagem de um capuz do carro em função de um risco que foi identificado e de já ter identificado também alguns problemas. Então, isso fez com que nós mudássemos todo o conceito, deixa o capuz para cima, faz um cálcio para segurar. Isso para nós melhorou muito a eficiência, porque não existe mais o retrabalho, não danifica, reduz o nosso custo.
né? Como transportar um farol, por exemplo, isso já foi feito. E também aprendemos muito com as inspeções do seguro, da equipe da SOMP que vem, que tem uma visão sobre risco totalmente diferente da nossa, porque ele vive o risco no dia a dia, né? Então, são pessoas que têm a visão treinada para isso, uma experiência muito grande, e com isso trazem para nós informações ou identificações de risco. Identificaram o nosso sistema de pintura, é interessante, o sistema de pintura de peças pequenas, na parte de baixo, do lado da casa de tintas, onde estavam estocando a tinta antes de entrar, e falaram, aqui tem um risco, porque não é uma área toda protegida. Quando nós fomos ver isso pessoalmente, além daquele problema, nós identificamos outros que tinham, conseguimos fazer um desenvolvimento de um sistema operacional, de uma operação diferente, que trouxe redução de custo, trouxe mais fluidez e reduziu os nossos riscos. Que maravilha. Então, com isso, nós aprendemos bastante. É um olhar diferenciado, né, Alfredo? Você tem uma equipe ali com um olhar diferenciado e que enxerga detalhes que às vezes a própria empresa não enxerga, né? Eu acho que é isso. O Mauro deu o exemplo do capô, quer dizer, a gente também tem análise de dados das ocorrências, do que a gente chama de sinistro, e começa a verificar através dos dados, olha, tem muita perda referente a isso, que talvez a empresa não veja porque ela vai recebendo peça em cada uma das concessionárias e não tem a dimensão da quantidade de eventos lá. Então, tem um time interno que analisa os dados, que vê qual é o histórico de perdas e dizer o que a gente pode fazer diferente, conversa com o especialista, que é a pessoa da empresa, e acabam num ganha-ganha, dizer como é que a gente faz diferente. E a segunda dimensão que o Mauro trouxe, essa questão desse olhar de risco, né? A gente de seguro olha em qualquer lugar, só vê risco. Então a gente tem o olho treinado para isso, nosso time de vistoria faz isso, né, 24/7, né, em várias empresas, e principalmente quando a gente tem ocorrências, a gente aprende com as ocorrências. Então o Mauro deu o exemplo de talvez estocar a tinta ou deixar a tinta num local que não é apropriado, né? E a gente, através de exemplos práticos, diz, olha, não é só falar que isso não é apropriado, olha essa ocorrência aqui, e eu cito um exemplo de uma fábrica de chocolate que queimou inteira por conta de uma empilhadeira superaquecida que o leite em pó caiu. Então, quando você mostra eventos práticos para a própria empresa, a empresa tangibiliza que aquilo não é só um excesso de zelo das equipes de vistoria ou das equipes da seguradora, e sim é uma forma de evitar que grandes sinistros possam ocorrer por pequenos detalhes, como falou o Mauro. Experiência faz toda a diferença, Experiência faz toda a diferença, e cada sinistro é uma história e é um conhecimento que a gente tem que trazer para dentro, não só da empresa, nossa, da seguradora, mas levar para os nossos parceiros. Perfeito. Mauro, você falou da questão do farol, do teto do carro, né? Eu queria entrar nessa cadeia de suprimentos, que vai desde os fornecedores até o cliente final. Que papel o gerenciamento de riscos tem na prevenção de falhas e na prevenção de interrupções? Muito grande. Vou aproveitar um exemplo aqui. Nós trocamos há um ano atrás a transportadora de container. A transportadora atual, o que mais me chama a atenção é a análise de risco deles e o histórico de incidentes e acidentes. Então, se eu pegar, eles fazem muito transporte de containers, somente para a indústria automotiva, e nos últimos 15 anos, teve um caminhão que capotou. Nossa. Quando eu olho isso, falo, qual é o risco de eu parar a minha linha porque o caminhão não chegou? É muito baixo. Porque ele tem todo um processo de análise de risco, ele tem mapeamento do caminhão, ele sabe onde está, ele sabe que pela telemetria, como o Alfredo falou, ele sabe que velocidade está andando, ele sabe se o caminhão está parando em algum local que não deveria parar, né? Ele sabe se o motorista já teve o descanso dele ou não, como deveria ter. Tudo isso é mitigação de risco. Sem dúvida. Ele tem uma análise de risco muito forte. Então, isso, para nós, é uma tranquilidade de que eu estou com o menor risco possível de uma parada de produção por um acidente no transporte de um container. Entendi. E muitas vezes aquele chega em cima da hora. Tem que chegar, descarregar e pôr lá dentro. Então, este é só um exemplo, né? Ou está esperando o carro chegar, o caminhão tem um acidente no meio do caminho, eu vou ter que mandar um novo produto. E às vezes demora mais 15 dias para o carro chegar lá. Então, é essencial a análise de risco em toda a cadeia produtiva. E vocês têm também um setor ali de análise de risco que está sempre empenhado e sempre de olho em todo o processo, né, Alfredo? Eu acho que sim, né? A gente tem o setor, e um ponto que o Mauro trouxe é isso, fazer telemetria, né? Com o avanço hoje do 5G,
né? Coisas que antigamente era impossível, porque a gente não conseguia ter conexão com, né, com um caminhão que está andando lá no interior da Paraíba hoje ainda não tem, mas quando chegar o 5G no Brasil vai ter uma revolução, né, com toda a questão de câmera. Você pode filmar o motorista e acompanhar o jeito que ele faz hoje. Você faz isso aqui em São Paulo, talvez no interior você não faça. Quando chegar o 5G, quando tiver muito mais barato hoje as ferramentas de IoT, isso vai se tornar cada vez mais acessível a todos os clientes. E esse que é um dos papéis da seguradora, é mostrar as tecnologias e testar as tecnologias. Porque, né, o fornecedor, quando vem vender para o Mauro, ele fala que é uma maravilha, que funciona bem e tal, e a gente acaba tendo, né, muitos casos de uso, diz, olha, esse aqui teve um sucesso de 70%, esse aqui de 50%, esse aqui de 30%. Se você for investir, invista nesse de 70% de sucesso, porque o seu investimento vai ter maior fruto. E a tecnologia anda muito rápido e vocês têm que acompanhar o tempo todo. Exatamente. A gente tem um time que fica testando, aprendendo, mas finalmente a gente só vai ver a efetividade tendo muito dado. Como o Mauro falou, a gente tem, né, uma especialidade no setor automotivo muito grande. A gente está aí com a maioria das grandes montadoras, e desde os casos complexos, que é trazer um veículo da Ásia até aqui, até os casos que parecem simples, que é levar um farol de um centro de distribuição para uma concessionária. A gente acaba tendo, né, bastante dado e bastante experiência para compartilhar. Queria pegar essa questão dos dados que você trouxe agora. Como é que a análise de dados, análise de indicadores, como os dashboards de sinistros, por região, por tipo de ocorrência, como é que isso contribui nas decisões mais ágeis, mais estratégicas ali na operação? Eu acho que é um pouco do que eu falei, quer dizer, nada melhor do que trazer casos reais de experiência, né? Então, os dashboards falam, eu tive 50 mil viagens e teve 50, né? Como o Mauro falou, tive há 15 anos, só tive um tombamento, né, de uma carreta. Então, você fazendo uma boa análise dos dados e trazendo, dizer, os dados de uma forma mais fácil de mostrar, né, mais gráfica, acaba ajudando as empresas e as áreas de risco, até para o pessoal de risco do Mauro vender melhor a área deles. Ó, Mauro, isso é importante porque eu vi lá que a seguradora trouxe que acontece esse tipo de evento e com essa frequência, com esse tipo de perda. Como é que vocês recebem esses dados? Como é que fica para vocês no processo a importância desses dados, Mauro? É importantíssimo. Vou dar um exemplo simples, que é uma análise de risco de rota de caminhão de entrega de veículos. Ele tem as informações onde estão os maiores acidentes, em que rota, onde tem roubo. Tem rotas no Rio de Janeiro, e eu já vi isso na outra empresa que eu estava, que pararam o caminhão, tiraram 2 carros zero de lá e levaram embora. Né? Então, essa informação a Sompo tem e nos passa. E aí nós vamos negociar com o transportador e falar, ó, agora o seguro é feito pela transportadora, né? Mas antes era pelo embarcador. Falou, cara, esta rota aqui você vai ter que fazer ela diferente. Ou mesmo onde tem maior incidência de bater numa ponte, etc. Nós tivemos um caso há pouco tempo atrás que o motorista saiu da rota estabelecida onde já tinha sido feita análise de risco, foi passar embaixo do viaduto e pegou 2 carros. Ai. Estavam chegando aqui para São Paulo. Inclusive, era para 2 funcionários nossos aqui, carros de executivos. Saiu fora de uma rota. Então, você já está com tudo pré-estabelecido. Se você seguir com disciplina aquilo que foi feito na análise de risco, as informações que você recebe da seguradora, com certeza você vai evitar em muito qualquer incidente. Então, para nós isso é muito importante, receber esse tipo de informação e, em conjunto, tomarmos as decisões de que ações vamos tomar ou vamos implementar para reduzirmos os riscos, nesse caso, por exemplo, de distribuição de veículos. Falando de tecnologia, o setor automotivo tem passado por muitas transformações de forma muito rápida, né? Na visão de vocês, queria ouvir dos dois, quais são os novos riscos que têm ganhado relevância com essas alterações e com essas mudanças e como as empresas podem se preparar para esse tipo de questão? Eu vou passar para o Mauro, porque ele é o especialista. Olha, dentro da indústria automobilística, nós estamos no meio de uma transição energética, que é a eletrificação dos veículos. Quando você eletrifica um veículo, você começa a ter muito mais componentes eletrônicos dentro dele, cada vez mais. Além disso, você tem os carros conectados, né, que você também começa a colocar muito mais componente eletrônico e começa a abrir conexão para dentro desse veículo. Quando você olha isso, aqui você já vê 2 riscos interessantes dentro da cadeia de valor.
Primeiro deles, a quantidade de semicondutores que vai dentro de um carro provavelmente elétrico deve ter aí seus 15 mil semicondutores. Aí você olha e fala, quem produz semicondutor, aonde, e qual é o risco de eu estar ligado somente a um fornecedor? Olha o que aconteceu durante a pandemia, desapareceram os semicondutores. Né? E tivemos um problema de produção muito grande. Outro risco muito forte, o meu carro, que eu estou colocando na mão de um cliente, alguém pode acessá-lo de fora, se o carro é conectado? Alguém pode parar esse carro no meio do caminho? É um outro risco muito grande. Aí quando você faz para uma parte mais palpável, vou transportar um carro eletrificado. Uhum. Quantos navios já pegaram fogo com o carro dentro? Acabamos de ter um agora nos Estados Unidos, né? Naquele do lado ali do Canadá. Alguns casos recentes. Né? Você transportar uma bateria hoje é muito diferente do que uma bateria de um veículo eletrificado, é muito diferente do que transportar uma bateria de um carro a combustão, que é pequenininha. Até na estocagem. Você tem que pôr em local resfriado e etc. Dentro da própria empresa, os cyberataques. Hoje você está muito mais conectado, né, com muito mais sistemas trabalhando. Então, os ataques cibernéticos são muito maiores hoje em dia, o risco é muito maior. Então, sim, com o advento da tecnologia, com a inovação, você começa a correr riscos que antes você não pensava neles. E aí a sua análise de risco, a sua equipe de risco tem que estar muito mais atento, né, tem que estar muito mais focado, muito mais capacitado para poder enfrentar esses novos tempos. Que loucura, você trazendo essas informações para o outro lado, que é o lado consumidor, que é o meu, realmente alerta uma série de questões que a gente no dia a dia não pensa, e vocês já estão à frente pensando, né, Alfredo? Nós estamos pensando, acho que o Mauro citou bem o caso do veículo elétrico, do transporte dele é um grande desafio, né? Quando começa um incêndio em alto mar, quer dizer, antigamente a gente se preocupava se o navio ia afundar ou não, agora se o navio incendiar ou não, e até coisa mais simples, quer dizer, o carro elétrico tem um centro de gravidade diferente do que o carro tradicional. Quando você coloca 12, 15 desses carros numa cegonha, quer dizer, o centro de gravidade da cegonha muda também. E conforme o centro de gravidade muda, o motorista tem que ter um tipo de condução diferente para evitar o tombamento, para evitar, né, o que a gente chama do L da carreta. Então, tudo isso foi um aprendizado ao surgimento do carro elétrico, que a gente está aprendendo porque a cada dia a tecnologia vai mudando. Então, é um grande desafio de aprender, entender as consequências em riscos que talvez emergentes, que a gente nem imaginava, e trazer de volta aí para as empresas soluções para evitar novas perdas. Bom, para a gente encerrar aqui, eu queria saber se vocês acreditam que o setor automotivo está avançando em termos de maturidade de risco, né? O Brasil tem muito espaço ainda para crescer nesse sentido. Quer começar, Alfredo? Sim, eu começo. Na verdade, eu acho que o setor automotivo sempre esteve à frente, talvez, dos outros setores em segurança. Afinal, né, o veículo tem que ser um objeto seguro, o veículo tem que fornecer tecnologia para que menos acidentes ocorram, para que a sociedade tenha menos risco, né, na locomoção. Então, acho que isso faz parte da indústria automotiva desde os primórdios. Então, comparativamente a outras indústrias, acho que a indústria automotiva está avançada. Afinal, né, é uma das marcas que se vende aos seus clientes, é segurança ao conduzir um veículo. Então, não tenho a mínima dúvida que a indústria automotiva está à frente aí, talvez, de outras indústrias no quesito de segurança, de maneira geral. Como é que é para você, Mauro? A indústria automobilística é uma indústria centenária. Quando eu olho para o lado de dentro da indústria em si, esse é um aprendizado que vem ao longo do tempo, mas também é uma indústria que se atualiza muito rápido. Uhum. A inovação é parte integrante do nosso processo diário. Então, todo dia nós temos que pensar numa coisa diferente. Começando lá na Revolução Industrial. Começando na né? Revolução Industrial. Né? Você tem toda a razão. E cada dia nós temos que pensar em alguma coisa diferente. Mesmo que lá atrás, se você pegar o primeiro carro a atingir 100 km por hora, em 1899, foi um carro elétrico. Uhum. Só que naquela época você não tinha condições de fazer em escala industrial. E essa tecnologia está aqui hoje criando desafios para a indústria, neste modelo de análise de risco e de segurança. Há um tempo atrás se desenvolveu um sistema que, quando o carro tinha uma frenagem muito rápida, para que a pessoa que estivesse atrás, o motorista atrás, pudesse também ser despertado para aquilo, os pisca-alertas começavam a funcionar automaticamente sem você precisar apertar o botão.
Hoje você já tem um sistema que lê, né, que freia o carro que está atrás, e já tem um novo, que nós trouxemos num carro que acabamos de lançar, na Outlander, que ele vê o carro que está à frente. Ele não olha só o carro que está freando aqui, ele está vendo se o carro da frente está freando, ele começa a frear antes do da frente frear. Então você tem que pensar a todo momento dentro da indústria como você vai mitigar risco. Porque no final, como o Alfredo falou, isso é a marca, isso mostra quão seguro é o seu produto e, além disso, na indústria, são mais de 100 anos aprendendo, infelizmente, com os acidentes e incidentes e melhorando cada vez mais as análises e também as atividades para redução de riscos. Perfeito. Nessa nossa temporada, antes de encerrar, eu sempre peço para que vocês deixem uma mensagem final, né? Pode ser uma reflexão sobre o papel de gerenciamento de riscos nas empresas, o valor das parcerias estratégicas, como essa parceria que já dura tanto tempo, né? Ou então um recado para quem está acompanhando mesmo e quer evoluir nessa jornada. Quem começa? Alfredo. Não, eu acho que talvez eu traria essa questão de parceria, né? De aprender um com o outro, apesar de parecer estar em lados opostos, porque é um fornecedor e uma empresa, mas, na verdade, né, tem muita coisa que dá para fazer junto, né, e a gente vai aprendendo, como eu aprendi aqui com o Mauro hoje, como aprendi com você. Então, acho que essa troca de experiências sempre é positiva, não só para as empresas, mas para a sociedade como um todo. Então, acho que esse a gente vive num mundo de poucas conversas e muita interação eletrônica, mas as conversas do dia a dia que nos levam a soluções que podem ajudar a sociedade como um todo. Perfeito. É a humanização, né? Ainda, em tempos de tecnologia. É isso aí. É isso, Mauro? Eu concordo com o Alfredo. Primeiro de tudo, a parceria é essencial. A troca de experiências é essencial. É só assim que você aprende cada vez mais. Olhando para o próprio umbigo, você nunca vai aprender nada, você não consegue olhar o horizonte. Uhum. Então, eu concordo plenamente com o Alfredo. E eu acho que aqui o Alfredo comentou um ponto interessante, né? Você tem um lado social. Me veio à cabeça, quando o Alfredo está falando do incêndio da empresa de chocolate. Eu tenho leite em pó em casa. Será que todo mundo sabe o risco de deixar o leite em pó ao lado de um local superaquecido? Né? É uma coisa que talvez ninguém pense. Então, de alguma forma, essa informação tem que ir para a sociedade, porque o risco está no pequeno detalhe, em qualquer lugar. E se você, além de querer proteger a empresa que você está, o mais importante é querer proteger as nossas famílias. Então, acho que é essencial também esse tipo de informação ir para a sociedade. Quero agradecer demais a vocês dois. Muito obrigada por tanto conhecimento que eu também adquiro a cada episódio aqui do SomPocast. O Alfredo sabe disso, eu sempre falo, porque vocês trazem muitas informações que para mim são incríveis e interessantes sempre. Querem se despedir? Tchau. Só agradecer a presença. Muito obrigado. Não, agradecer ao Mauro por ter aberto essa casa linda aqui para a gente fazer esse episódio. Muito obrigado. Obrigada, Mauro. E a gente segue trazendo aqui conversas importantes e interessantes que mostram na prática como é que a conexão entre especialistas, essas parcerias transformam o mercado e fazem diferença no dia a dia das empresas. A gente se vê no próximo episódio do SomPocast. Até lá!